Amigos queridos, Jesus, Mestre amado, nesta hora feliz de nossas vidas, em que nos reunimos em torno de verdades de vida eterna, buscamos-te a presença, Senhor, entrelaçando nossos sentimentos fraternos, para caminharmos juntos em busca do bem e na experiência da verdade. Socorre, Senhor, a nossa indigência espiritual, aplacando os males que nos atormentam, para que neste manancial de amor do seu Evangelho possamos mergulhar. Permita, Mestre amado, que os nossos irmãos em humanidade possam receber os eflúvios salutares que hão de gerar esperança e amparo a tantos corações em desalinho com as leis de Deus. Assim, em seu nome e em nome dos bons espíritos responsáveis por este Evangelho, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Dentro destas bem-aventuranças, estamos refletindo sobre escolha de provas. E nessa escolha de provas, estamos vendo os grandes grupos nos quais nos encaixamos, né? Que Kardec chama de gênero de provas. E então é importante a gente dar uma reflexão, gerar uma reflexão em nós de qual é o gênero de provas que eu estou inserido, mas mais do que isso, esta prova veio atender a qual necessidade minha. Então nós estamos desde ontem iniciando esse gênero de provas de doenças escolhidas. Que as provas são escolhidas e se a doença faz parte de um gênero de provas, elas foram escolhidas por nós. Mas essa escolha não é aleatória. É o excesso que eu cometi no passado, os desatinos morais, emocionais, as transgressões reiteradas às leis divinas vão gerar lesões perispiríticas. E que quando nós já estamos suficientemente prontos para enfrentarmos a resolução dos nossos tormentos, essas enfermidades se nos apresentam. Então o Evangelho diz assim na escolha de provas: não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir a vossa missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente e martirizar vosso corpo é contravenção à lei de Deus, que vos dá o meio de sustentá-lo e fortificá-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz sua punição nas consequências inevitáveis. Quando alguém nos diz assim, olha, isso não é bom para você, isso vai te fazer mal, mas a nossa sensação sobre aquilo ainda é uma sensação prazerosa, dificilmente nós acolhemos a orientação. Quando nós estamos para reencarnar,
nós trazemos algumas enfermidades que podem ser provacionais. E para estas, nós recebemos de espíritos superiores esta orientação: vá e não tornes a reincidir nessas más tendências, porque além da doença provacional, pode ser disparados processos que nós não teríamos estrutura para passar. Esse é o conselho que nós recebemos. E fomos bem preparados para isso. Então, mas muitas vezes, fazemos ouvidos moucos, desconsideramos. E Emmanuel, no livro O Consolador, ele traz sobre a doença uma explicação muito interessante sobre, por exemplo, a doença incurável. A doença incurável traz consigo profundos benefícios. Que seria das criaturas terrestres sem as moléstias dolorosas que lhes apodrecem a vaidade? Então, essas doenças aparecem quando tudo já foi tentado no plano da educação do espírito e nós não fomos dóceis. Então, o recurso divino para acordar a nossa consciência, muitas vezes ainda é a doença. E ainda mais quando essa doença ela é incurável aos olhos do mundo. Até onde poderiam ir o orgulho e o personalismo do espírito humano sem a constante ameaça de uma carne frágil e atormentada? Porque os espíritos que são dados ao poder, ao mando, à imposição, aos comandos, né? Uma liderança imposta e não uma liderança magnética construída, sofrem desse mal. Então, não percebem a fragilidade do seu próprio corpo, da sua própria existência, do seu próprio psiquismo, não percebem. E muitas vezes a enfermidade traz o espírito a uma realidade absolutamente necessária. Claro que nós temos, aqui diz Emmanuel, observamos as dádivas de Deus no terreno das grandes descobertas, mobilizadas para a guerra de extermínio, e contemplemos com simpatia os hospitais isolados e escuros, onde tantas vezes a alma humana se recolhe para as necessárias meditações, ali naqueles leitos simples, onde o espírito fica diante da sua pequenez, das limitações, vivendo da comiseração pública, dos cuidados de outrem, ele começa a refletir sobre o seu tamanho real como espírito. Muito embora a ciência caminhe para a descoberta das curas de doenças que outrora eram tidas como incuráveis, hoje são tratáveis e outras são curáveis, significa dizer que quando uma doença atinge a cura máxima, outras surgirão nesse planeta de provas e expiações. Surgirão porque ainda há necessidade de doenças incuráveis para apodrecer a nossa vaidade. Ainda existe. À medida que o espírito se regenera, ele vai dispensar esse tipo de provas tão acerbas, tão intensas, para vivenciar provas morais, que então são ditames da consciência. Nós não podemos dizer que uma enfermidade física provacional necessariamente seja moral, porque para ser moral, o espírito já teria que estar num estado consciencial de aceitação daquela enfermidade. Portanto, ela se torna física com conotações emocionais.
As chamadas doenças crônicas, degenerativas, persistentes, essas enfermidades, elas são instrumentos da educação, né? Que nós vamos nos educando quando conseguimos aproveitar, porque nós somos ainda aqueles espíritos que procuramos a libertação dos males sem fazermos transformações, e vamos em todos os tipos de terapêutica que existe no planeta Terra, na intenção de que eu me livre daquele mal-estar do sofrimento físico, mas não fico atento àquilo que predispôs aquela enfermidade para eu me curar como espírito. Podem os espíritos amigos atuar sobre as moléstias incuráveis, atenuando os sofrimentos das criaturas? É uma pergunta do livro Consolador. As entidades amigas podem diminuir a intensidade da dor nas doenças incuráveis, bem como afastá-la completamente, se esse benefício puder ser levado a efeito no quadro das provas individuais, sob os desígnios sábios e misericordiosos do plano superior. Então, nós estamos sempre à mercê da misericórdia divina, e que muitas vezes nós temos na pauta das nossas ações no bem atenuantes. E há possibilidade de haver uma intercessão misericordiosa, se houver merecimento ou se houver necessidade, para que aquela prova dolorosa seja aplacada, desde que aquele espírito portador daquela enfermidade tenha feito com aquela dor, com aquela doença, profundas transformações íntimas. Então, quando as transformações íntimas são significativas, a prova teve efeito. Ela veio como estímulo para reeducar tendências. A prova tendo efeito é apenas o corpo que está doente, o espírito está são. Se só o corpo estiver doente, o espírito estiver são, os espíritos superiores intercedem sim em favor daquela criatura, aliviando-a profundamente, ou até afastando a doença completamente, se esse benefício puder ser levado a efeito no quadro das provas. Se a prova foi efetivada, se cumpriu o objetivo, isso que se chama liberdade, gente, não é fatalidade, nem as doenças incuráveis é uma fatalidade, porque nós podemos atenuar o sofrimento, a nossa própria dor, nós podemos desenvolver uma tolerância extremada à dor, até dor física, e isso é importante. Há pessoas que têm um limiar de tolerância à dor física surpreendente, e outras que qualquer sinalzinho já se perturbam profundamente. Então esse espírito não está pronto para passar provas difíceis, porque às vezes uma unha encravada tira a pessoa do equilíbrio. Então a dor também tem uma função de aumentar o nosso limiar de tolerância às dificuldades, ao desconforto, à própria dor, né? As limitações. Quão importante é nós vivermos com as nossas limitações, né? Sabermos que não podemos ir além e que isso nos educa, mas o mais importante nesse gênero de provas de doenças escolhidas é a serventia que a doença tem para a educação do meu espírito. E se nós não descobrirmos isso, nós passaremos esta ou outras tantas enfermidades sem ter feito nenhuma função de reorganização energética nas predisposições doentes do nosso perispírito. Então, a casa espírita, nos evangelhos menores, interativos, nas conversas edificantes, nas assistências fraternas, precisa mesmo nos conduzir a essa reflexão. Eu vim corrigir o que em mim que eu lesei?
quando Emmanuel fala aqui, olha, que seria das criaturas terrestres sem a moléstia dolorosa, e o Evangelho fala que nós não mortifiquemos o nosso corpo, eu estou lembrando aqui hoje de que os jovens estão buscando se mutilar, estão buscando trazer as suas doenças emocionais para o corpo e plasmando no corpo as doenças que são de natureza moral. Então, um jovem que quer riscar os seus braços com estilete para ferir e sangrar e deixar ali uma cicatriz e ter um prazer mórbido nisso, ele está trazendo da matriz perispirítica enfermidades que não estavam no seu planejamento reencarnatório. E considerando que essas ações são sempre conjugadas com espíritos perversos que fazem uma indução mental na coletividade dos jovens desprevenidos, incautos, nós estamos diante de uma situação social de grande gravidade. A grande maioria desses jovens não desejam com isso morrer, porque são frágeis e temem a vida e temem a morte. São simplesmente frágeis, porque a estruturação moral ainda não lhes foi suficientemente estabelecida no processo educativo. Então, nós precisamos socorrê-los, porque estão sendo alvo de legiões. E isso tem a ver com a prova das doenças. E estas ações externas, aparentemente externas, vão disparar do perispírito questões que não era tempo de serem resolvidas nessa oportunidade reencarnatória. E tem um exibicionismo, porque querem chegar no seu grupo de convivência e esticar os braços feridos, cheios de cicatrizes. Então, nós estamos remetendo a um quadro da Idade Média, onde, diante das culpas inconfessáveis, as pessoas se mutilavam com cilícios, com chicotes, com bolas de ferro que tacavam no dorso até que sangrasse o dorso e perdesse as forças de tanto sangrar. E nós estamos revivendo esses quadros de processos de culpas inconfessáveis que estão registradas no inconsciente de memórias muito pregressas, que não está no tempo de serem resolvidas, mas que as estimulações chegam e o espírito não resiste à força do arrastamento social. Estamos falando do gênero de provas de doenças escolhidas. E vai caber a responsabilidade de todos nós, pais, evangelizadores, educadores, socorrer a necessidade desses jovens. Ainda que paralisássemos tudo o que fazemos para tão somente socorrê-los. Vamos refletir. Bom dia, queridos amigos. Vamos tentar dar a nossa contribuição aqui hoje nesse tema. Muitas vezes nós já ouvimos, e outras tantas já falamos de uma maneira ou de outra, de o quanto a doutrina espírita é esse manancial de verdades e de conhecimentos que iluminam, esclarecem a nossa mente e os nossos próprios espíritos. E um dos aspectos que ela proporciona isso é porque em todos os campos da vida
a doutrina espírita estimula que a gente vá um pouco mais adiante na interpretação das coisas. A gente empurra os limites do nosso próprio entendimento da vida e das questões da vida, e isso é propiciado pela doutrina espírita, porque ela realmente liberta os nossos pensamentos. E dentre os diversos temas, talvez esse seja um dos mais intrigantes. Quando a gente fala em enfermidades, em doenças, é natural que a gente pense em saúde. E os homens e mulheres já têm algumas definições do que seja saúde. Uma da Organização Mundial de Saúde diz que saúde é um estado de bem-estar físico, emocional, social, enfim, tudo que comporte o nosso dia a dia, especialmente no campo material. Ou seja, saúde é estar bem. Embora isso seja real, os homens não dizem o que devemos fazer para estar bem. Apenas estabelece. Sabe observar quem está bem por causa disso, daquilo, daquele outro. Mas não consegue apontar caminhos para estar bem. E a doutrina espírita consegue. Porque para estarmos bem, precisamos ser bons. Precisamos realizar o bem, que é o único determinismo da lei, é que nós façamos o bem. Porque todo espírito perfeito, puro, só faz o bem. Se esse é o determinismo, então saúde seria isso. E a ausência de saúde, a enfermidade, é a falta disso. E é simples, mas revelador. E para tentar enriquecer um pouquinho mais esse início do que eu falei, a gente trouxe aqui um texto do Emmanuel, mais uma vez, do livro Caminho Espírita, que é o capítulo 19, intitulado Enfermidade, em que ele inicia falando que quando ou quanto nos escasseie educação nos domínios da mente, a enfermidade por mortificação involuntária desempenhará expressivo papel em nossa vida espiritual. Ou seja, ele afirma que quanto mais nos faltar educação como espíritos, quanto mais nós estivermos distantes do bem, de sermos bons, e a nossa mente ainda iludida, com as questões materialistas, como a Célia acabou de colocar, presa em passado, em séculos de experiências que não só deveriam, mas poderiam já estar para trás. Isso revela uma mente que não é educada, frágil, como a Célia nos colocou, que vacila aos estímulos naturais da vida. Então, para essas mentes que somos nós, em que ainda haja muita ignorância, é necessária educação. E a enfermidade, que é resultante dessas ações desalinhadas, longe das leis de Deus, ela se apresenta como uma mortificação involuntária.
ou seja, eu adoeço mesmo sem querer, e essa doença involuntária vai desempenhar um papel expressivo na nossa vida espiritual. Porque quem não é educado precisa educar-se. E semelhante à escola nos seus níveis mais básicos, como é que eu me educo? Eu sou apresentado a algumas tarefas, eu vou repetindo aquelas tarefas, me acostumando àquelas tarefas, e eventualmente eu serei convidado a fazer uma provinha para demonstrar que eu já aprendi. E que eu me sinto confortável fazendo aquela tarefa. Então, como a Célia ontem já iniciou com muita clareza e hoje, as enfermidades têm esse papel da escolinha. Propõe tarefas. Porque quando nós pensamos, nossa mente fica muito presa à doença no campo físico. Não é? Se a gente for lá, as células aqui da minha faringe se inflamaram por uma ação tal, aí elas não desempenham sua atividade normal, eu tenho dor, eu fico indisposto, perco minha energia. Tá bom. Mas quando a gente vai além da célula, a célula é feita do quê? De uma série de moléculas. E as moléculas são feitas de uma série de átomos. E eu não vou além dos átomos, embora a gente pudesse. Então, o átomo é doente? O átomo de hidrogênio lá na célula da garganta que dói e da que não dói, ele se movimenta diferente? Então não é essa a resposta para nós, do que seja doença mesmo. Agora, quando a gente estuda na doutrina, há um momento sim que lá no cromossomo, no núcleo da célula, o impulso mental atua. Esse sim pode ser doente e desequilibrar as ações. Então, quando isso ocorre, mais uma vez falo, revela uma mente indisciplinada, deseducada, que precisa desse estímulo forte para que ele aprenda a realizar tarefas dentro de um contexto, com liberdade sim de escolher, mas responsabilizando-se pelas escolhas. E aí a doença se apresenta, como no texto o Emmanuel nos traz, na maioria das circunstâncias, somos nós quem pedimos a presença e o concurso da doença de cunho mais expressivo antes da reencarnação. No campo da existência física, a maneira do viajante que encomenda recursos de segurança para a travessia do mar. Olha, me dá uma boia aí se o barco afundar, para eu me salvar. Se começar a fazer água e eu me esquecer daquilo que eu treinei na erradicidade para realizar, me ajuda a lembrar qual é a tarefa, para que eu não me perca mais uma vez. Então, na maioria das vezes, nós pedimos. A Célia até pensa em trazer alguns textos que ilustram brilhantemente isso. Não é? Então, na maioria das vezes é isso. Mas ele alerta que há outras ocasiões, que não são a maioria, em que ela constitui a doença um auxílio de urgência, promovido pela bondade dos amigos que se levantam no plano espiritual, nas esferas superiores, à condição de patronos da nossa libertação para a vida maior. Então, sim, há aqueles amigos espirituais que permitem que algumas doenças se manifestem no nosso corpo físico pelas nossas escolhas, para que também a gente se lembre. E a gente também vê isso nas obras.
porque tudo é o caráter educativo. Então, indo um pouquinho mais adiante, o texto não é tão longo, mas tem várias colocações, mas eu queria me demorar mais uns 2 minutinhos numa delas. Então ele fala: a face de semelhante motivo, doenças existem de múltiplas significações. Ou seja, as apresentações das enfermidades têm muitos significados para o espírito. E aí ele vai apresentar algumas, eu vou me deter na primeira. Como sejam inibições trazidas do berço, que ele chama de moléstias amparo, que funcionam à forma de um comboio de votos de melhoria moral. Provavelmente a totalidade de nós já teve experiências na infância ou na adolescência, ali no início da adolescência, que de uma forma ou de outra nos marcaram. Aquelas lembranças que a gente traz na nossa intimidade, que tem uma certa doçura, uma importância para os nossos espíritos e que nos lembram de alguma maneira o compromisso, a nossa necessidade reencarnatória. Não só no campo da enfermidade, mas também nele. Às vezes há uma pessoa na nossa família de origem que nos sinaliza com muita clareza e nos marca com a sua postura. Mas há situações em que também algum problema de saúde nós passamos na infância e que a sequência de eventos que aquele problema nos trouxe, que é esse comboio que ele fala, nos marca, nos relembra, para que a gente não... Haverá um momento mais adiante em que as tentações ocorrerão, porque são os meus próprios conteúdos, para que eu me afaste do programa reencarnatório e às vezes vá lá vivenciar novamente experiências já feitas no passado que não me ajudarão mais, me atrapalharão. E essas doenças trazem esse efeito na intimidade do espírito. Às vezes não somos nós que adoecemos, às vezes é alguém muito querido de nós que adoece, também nos relembrando do compromisso, né? Que mãe, especialmente, mas que pai e até outros, ao ver um filho, uma filha doente, não acorda para os compromissos que são realmente importantes na existência. E são provas que nós já sabemos nos auxiliar uns aos outros, mas às vezes a gente precisa de um lembrete. Olha, exercita. E ter alguém ao nosso lado necessitado é um estímulo. Nós estarmos necessitados é um estímulo. E cai tudo nesse campo desse tema maravilhoso que nós entendemos a enfermidade e a saúde à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho de Jesus, porque é outra coisa, muito mais profunda do que os nossos olhos hoje habitualmente no dia a dia das nossas atividades entendem como sendo saúde ou como sendo doença. Que também como o Emmanuel diz no Justiça Divina, né, que a destinação do nosso espírito é a perfeição, mas o caminho para chegarmos até lá são as reencarnações. Então a gente precisa compreendê-las bem. E ele encerra esse texto dizendo que nós devemos sim, como o Evangelho nos diz, cuidar do corpo físico. Cuidar mesmo. Por quê? Porque ele fala que o corpo físico é para a alma encarnada aquilo que a máquina significa à frente do operário. Ela é um instrumento.
de serviço e progresso que ele recebe de autoridade maior. Então o corpo é isso, é um instrumento de serviço e progresso, a fim de que a gente o utilize para produzir a benefício dos outros e de nós mesmos, cabendo-nos essa obrigação de cuidar do corpo, assisti-lo constantemente e restaurá-lo sempre que necessário. Agora, haverá situações que mesmo fazendo tudo isso, o corpo adoecerá. Aí o que ele orienta? Todavia, diante da doença que persiste no corpo, apesar dos nossos cuidados naturais e necessários, de todas as medidas cautelatórias e defensivas, é imperioso, nessas situações, nós reconhecermos a função providencial da doença e tratá-la com a certeza de quem carrega consigo a luz de uma bênção. E só para a gente... Então, como entender a doença como uma bênção? Não é tão difícil, é só entender o que é bênção. Bênção, de maneira geral, é um desejo profundo de felicidade e proteção para uma pessoa, para um grupo, para uma instituição, que pressupõe uma origem no mundo espiritual, de modo a afetar o mundo físico, fazendo com que se deseje, que o que se deseje se cumpra. Então, sim, uma doença pode ser uma bênção, que pode vir do alto, desejando felicidade e que o plano espiritual seja cumprido em nós. Então, essa era a nossa reflexão para hoje. Senhor Jesus, mais uma vez, Divino Mestre, queremos, acima de tudo, expressar a nossa gratidão e a nossa alegria ao Teu Espírito generoso, amoroso, por nos permitir esses momentos de reflexão, de estudo, entendimento, em que os nossos espíritos, Senhor, desejosos de melhorias verdadeiras, de progresso, de desenvolvermos nossos sentimentos, nos abastecemos nessas verdades eternas que só a Tua presença entre nós pode exemplificar na grandiosidade que o Pai merece. E é nesses instantes, Senhor, que apesar de tudo que temos recebido de Tua misericórdia, ousamos rogar um acréscimo. Fortalece-nos a vontade, Senhor, para que esses desejos de melhoria se façam em experiências, que os nossos espíritos possam reconhecer as divinas oportunidades que nos são oferecidas. Que possamos, Senhor, encontrar uns nos outros a razão de estarmos aqui, uns pelos outros, atendendo ao nosso planejamento encarnatório, a esse plano de amor que nos solicita, nos convoca ao exercício do bem, no tanto que nossos espíritos já dão conta de fazer. Então, ajuda-nos a não fracassar, ajuda-nos a realizar em nós esse pequenino canto do céu, para que um dia nós, mínimos que somos, possamos ser melhores colaboradores da vida. Se conosco, Divino Amigo,
abençoa.